faz bem para o meu marketing fazer um vídeo sendo abençoado por um charlatão de 14 anos que fala Rabotoking e Chabotoleida. Parece um menino cantando aquela música. É o cara que, não tá nem aí pra Bolsonaro ou pro Lula, cara. É o cara que quer que resolva o problema dele. Pessoas que falam, eu quero que resolva o meu problema, cara. Não importa que lado você tá. Pátria, saúde e liberdade pra família. Todo mundo falou que tem fone no banheiro, você foi lá e botou com uns 3 minutos com fone só pra... ufa. Aí tá tocando uma música. Agora sim, vamos chamar aqui aos debates deputado federal Kim Kataguiri. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui hoje em Sorocaba. Inclusive vim aqui já do almoço na Real ali. E vou ser muito direto e objetivo aqui com vocês. Não daria discursos inflamados, porque acho que agora o nosso grande incendiário chama-se Renan Santos, e aí a gente vai ter várias oportunidades de escutá-lo. Mas só para dizer que, enfim, todas as nossas iniciativas estão avançando, né? A revista Valete já é um grande sucesso, a gente já produz um conteúdo profundo e de qualidade que está formando cabeças que vão ou já ocupam ou vão ocupar posições na iniciativa privada, ou mesmo no judiciário do Ministério Público, que inclusive nós temos um projeto que vai avançar assim que o partido estiver pronto. A gente tem a nossa própria faculdade de Direito voltada justamente a formar pessoas que queiram ser advogado, que queiram atuar na carreira de advocacia pública, queiram atuar no Ministério Público, queiram atuar no Judiciário. A gente tem que estar em todas as instituições se a gente quiser fazer uma mudança de base que funcione. Não é à toa que o PT é o partido que mais governou o nosso país desde a redemocratização. Eles fizeram trabalho nas universidades, eles fizeram trabalho nas redações de jornais, eles fizeram trabalho, inclusive, com alas do Ministério Público, do Judiciário, enfim. Eles trabalharam a base e, enquanto eles disputavam a presidência da República, essa base foi ficando cada vez mais forte, ao ponto de que, no pior momento deles, no impeachment, foi justamente a época em que eles praticamente elegeram mais deputados federais, inclusive mais do que o próprio Bolsonaro, que tinha acabado de vencer as eleições. Mais do que isso, agora a gente está com a própria editora, que a gente vai lançar os nossos livros próprios, relançar outros clássicos, o próprio partido que a gente vai depender, mas nunca mais de ninguém para disputar a prefeitura, para disputar o governo do estado, para disputar a presidência da república. A gente tem condição de defender coisas que nem bolsonaristas e nem petistas vão ter moral de defender, porque eles já passaram pelo poder, e qualquer promessa vazia que eles façam, a gente já sabe que eles já tiveram no poder, já sabe que eles não fizeram, e a gente tem condição de fazer a defesa de tudo que a gente tem dito, inclusive do prendeu matou do Renan Santos e da declaração de guerra, porque de fato a gente tem que tratar as facções criminosas como se fosse uma força estrangeira invadindo o nosso país, contra as quais a gente precisa declarar guerra, contra a qual a gente precisa ter uma nova Constituição, que a nossa, enfim, tem várias comemorações. Eu acho que é um pouco patético no Congresso Nacional. Nesse ano, Renan, a gente teve a comemoração do aniversário da Constituição com o Sarney sendo homenageado como um grande símbolo do sucesso da gente ter aí a Constituição mais longeva do Brasil. Olha, de fato, em países desenvolvidos, quando a gente olha nos Estados Unidos, quando a gente olha para alguns países europeus, quando a gente olha para o Japão, tem constituições muito antigas que funcionam muito bem, que foram mudadas assim, pouquíssimas vezes. Não é o caso da nossa. No nosso caso, assim, toda semana tem uma emenda à Constituição. A gente aprova a mudança na Constituição com a mesma facilidade com que, por exemplo, antes do Carnaval, a gente aprovou a urgência do Dia Nacional do Axé. Assim, é exatamente a mesma facilidade, é exatamente o mesmo critério que a gente tem para mudar a Constituição, é onde a gente coloca dia disso e dia daquilo. Então, agora, pela primeira vez, a gente tem um projeto constitucional bem calçado, bem fundamentado, sólido. Vamos ter uma chapa muito forte para deputado federal que vai surpreender muita gente. Aliás, o próprio fato do partido ser oficializado vai surpreender muitos deputados, muitos senadores, muita gente da imprensa que até agora está incrédulo de que a gente está num passo tão avançado para construir o nosso partido político. E mais do que isso, a gente está com um movimento
né, de pessoas que estão militando, que estão coordenando o movimento, que estão indo nas várias frentes que a gente tem acadêmica, de mobilização de câmaras de vereadores, de mobilização em Assembleia Legislativa. Nós estamos no momento mais mobilizado e mais forte. E eu digo mais, a gente vai ter, todo mundo já sabe disso, a gente já falou isso várias vezes, a candidatura para a presidência da República. E eu digo para vocês que não é apenas para marcar posição, não é apenas para mostrar o que o nosso partido pensa em nível nacional, não é apenas para a gente ajudar a puxar a bancada de deputados federais, mas também é para a gente ser competitivo. Também é para mostrar que a gente tem chance sim de vencer, que a gente tem chance sim de pontuar bem, que a gente tem chance sim de ir para o segundo turno, ainda mais num cenário que, olha, eu tenho dito há algum tempo e vou reforçar pessoalmente aqui para vocês. Lula não é candidato à presidência da República, Bolsonaro todo mundo já sabe que não é candidato, então esse é um cenário de caos muito propício para mudança, muito propício para quem não está com a coligação enorme, para quem não está cheio de governadores e prefeitos, é aquela eleição feita para dar zebra ou para dar onça. Então, obrigado a todos. Boa tarde, Sorocaba. Boa tarde. Pessoal, vou fazer uma coisa diferente. Todas as vezes que eu levantar a mão assim, é para vocês gritarem, é mentira. Fechou? Vamos fazer um teste? Vai. É mentira. Aê, que bonitinho. Vamos lá, pessoal. Sempre que eu faço meu Change My Mind, ao redor do Brasil, sobretudo na Avenida Paulista, um dos motivos que dizem que votaram no Lula era porque ele ia melhorar a economia brasileira. Mas... é mentira! Vocês viram lá, né? Vocês viram, né? Picanha mais cara dos últimos 20 anos, fuga de capital de cerca de 20 bilhões de reais só no ano passado, entre as principais bolsas do mundo, a nossa bolsa que mais valorizou, entre as principais moedas do mundo, a nossa moeda é a que mais valorizou. Diziam que era para votar no Lula para melhorar a economia, mas... é mentira! Outra coisa que falaram é que o Lula, se fosse presidente, ia melhorar a educação no Brasil, mas... é mentira! Outra coisa que diziam que o Lula ia fazer é, se votar no Lula a gente vai ter a melhoria da democracia, o Brasil vai voltar a ser respeitado internacionalmente. Mas... é mentira! O Brasil virou piada internacional, né? Por que não falar daquele cara que tem problema com o próprio intestino, que fala absurdos ao telefone e que nas horas vagas ele faz musculação? Bem-vindo ao nosso delicioso Arthur Moledo. E aí, pessoal? Quem tem coragem de zoar o pastorzinho Miguel? Porque no privado todo mundo zoa. Olha que ridículo, maluco de 14 anos. Só que as figuras públicas têm algum receio de falar uma verdade que todo mundo enxerga, que aquilo é um charlatanismo ridículo, porque pode magoar uma galera. E mais, tem um prefeito de uma certa cidade, que tem o nome de uma certa fruta, né, que fez um vídeo com ele. É uma coisa que eu tenho falado nos meus vídeos, assim, para o prefeito Manga, fala assim, eu acho que faz bem para o meu marketing fazer um vídeo sendo abençoado, e dizendo que a minha cidade vai ser abençoada, por um charlatão de 14 anos, que fala Rabotoking e Chabotolei, velho. Pô, não tem um pra falar, mano. Isso é mentira, velho. Não tem um pra falar, isso é ridículo. Nós vamos fazer uma dinâmica agora. Alguns de vocês devem ter recebido uns papeizinhos, certo? Não. Sim, temos like, temos dislike, temos compra de votos aqui com saquinho, brincadeira, é o superchat. A gente vai fazer, e essa foi uma das propostas de congressos desse ano. Aqui vai ser muito mais parecido com uma live do que com um evento. Porque eventos são chatos de meio maçã, certo? Então o que vai rolar? Vai ter react de vídeo aqui ao vivo. Vai ter perguntas de vocês, então vocês vão interagir. Se alguém quiser participar, acho que só porque você parece o Kim do Ar. Parece o Kim cantando aquela música. É, o Kim tocando violão. Alô, boa tarde. Boa tarde. Bem, eu estava no último congresso e, bem, minha pergunta não é sobre isso.
A minha pergunta é, o que vocês acham que vai acontecer com os oportunistas? Eu vou citar um exemplo. O Pavanato, ele criticava Bolsonaro em 2022, aí agora na eleição de 2024 estava lá apoiando o mito, vereador mais eleito, com mais votos, agora na eleição de São Paulo. Wilker Leão, todo mundo sabe, foi lá, fez vídeo com o Bolsonaro, agora tá... E essa esquerda? Também, Rubinho, outro que criticava o Bolsonaro, aí foi lá e se rendeu pro Marçal. A minha pergunta é o seguinte, o que vocês acham que vai acontecer com esses oportunistas que sempre ficam migrando para um novo picareta, sendo que essa onda de picaretas está cada vez mais curta. O picareta ele dura menos. Exatamente. Então, vocês acham que esses oportunistas, eles vão criar seu próprio núcleo, ou eles vão em algum momento cair no esquecimento? Porque aquele que propõe, ele vai ficar para a história. O Ítalo, o trabalho dele já está na história. Se ele, por exemplo, tentar estadual, ele vai ter o voto do pessoal de Sorocaba. Agora, se o Bolsonaro acaba, o que acontece com, por exemplo, o Lucas Pavanato ou o Wilker Leão? Eles vão continuar tendo o seu próprio público? Essa é a minha pergunta. Eu acho que eles vão continuar sendo bem, cara. Porque o Bolsonaro vai preso. Tá, o Nicolas tá aí, bicho. O Nicolas, sei lá, ele morre. O Marçal aparece. Esses caras, eles vão estar sempre orbitando, tá? Uma figura muito popular, eles vão estar sempre falando aquilo que a maior parte das pessoas demanda, que são amenidades, são coisas que são falsas. Só que existe uma coisa que é o seguinte, cara, eles nunca mais vão recuperar as próprias bolas, né? Que isso é uma coisa que você pode tentar comprar carro, você pode tentar comprar a validação que você quiser, mas eu ando numa puta casa, eu tenho puta cargo, cara, mas você cortou tuas bolas. Esses dias veio uma pessoa que vocês conhecem, tá? Eu não vou citar nome, mas ele virou pra mim e falou, pô, cara, sabe que eu gosto de vocês, sou amigo de vocês e não sei o quê. E cara, eu tô pensando em me candidatar para um cargo X e há uma possibilidade de eu conseguir um apoio bolsonarista, tá? E aí você sabe que é muito importante, é sempre esse papo, porque na minha região, né, só tem o Lula e Bolsonaro, então com o Lula não dá, então será que não dá para me aproximar do Bolsonaro de uma forma pragmática e tal? E eu lembro que o exemplo que ele deu assim, não, porque eu não vou falar que, eu não vou falar que ele é um mito, mas eu posso falar que ele é perseguido pelo judiciário, não posso? Eu falei para ele, cara, deixa eu te falar uma coisa, se alguém chega para você e fala assim, cara, corta metade do teu testículo, você vai cortar? Então não existe isso, velho, você já está pagando pedágio, irmão. A hora que você pagar um pouco do pedágio, quando chegar na véspera da eleição e o mito tiver para ser preso, você vai ter que estar no acampamento falando que ele tem que estar solto, cara. A hora que ele chancelar, sei lá, a Michele Bolsonaro falando em línguas, você vai ter que falar, ela tá falando com os anjos aí. Você vai ter que fazer isso, velho. O pedágio ele vai chegar. O que você vai fazer? Então, o que eu acho que acontece, tá, cara? Eu acho que essas pessoas, elas começam a escalar no pedágio, começam a pagar cada vez mais. O Rubinho já está fazendo collab com o dele lá, o Douglas Garcia, já está nesse nível, já está isso aí. O Wilker já está falando que tem diferenças pontuais com o Bolsonaro. Entendeu? Então esses caras, eles vão ganhar. Eu acho que eles vão ganhar eleição, eles vão ganhar cargo, eles vão ganhar fama, vão ganhar tudo isso. Só que eles cortaram as próprias bolas, cara, isso você não recupera mais. Né? Então, será que o Brasil um dia vai beneficiar um movimento autêntico que de fato está sendo propositivo? Eu espero que sim. Essa é a pergunta definitiva das nossas vidas, né? Que é, tá, beleza, tô vendo vocês falarem aí, criar partido, fazer revista, fazer movimento, disputar eleição, ganhar ou perder, mas beleza. Os picaretas vão ganhar no final dessa história ou vai dar certo no nosso projeto? Essa é a pergunta definitiva. E a resposta é, cara, não sei. Provavelmente eles vão prosperar por bastante tempo, porque uma coisa que a gente tem que entender, eu peguei um exemplo aqui, claro que todos eles são picaretas, menos nós. Isso tem que ficar claro para vocês. Todos eles são picaretas. Não só o Rubinho e o Pavanato, não só o Lula ou o Bolsonaro. Todos eles são picaretas, boa parte deles, há décadas. Todos eles são picaretas menos nós, porque eu sou, para quem não conhece ou não acompanha, eu sou pretencioso. Porque sou picareta, que é um discurso exclusivista, mas para quem não conhece. Mas a parada é a seguinte, a gente vai vivendo o teste do tempo, cara. Estamos há 10 anos, ainda não nos vendemos. Estamos no 11º ano. A ponto de o maior investimento financeiro tendo sido feito assim, por todos nós foi a montagem de um partido. Que é justamente para impedir que a gente seja conduzido por esses caras. Né? Então a lógica do que a gente está falando é muito difícil achar, é que existe, mas não existe como um sistema, que esse é o ponto.
Eu vou achar pontualmente gente boa que não está no MBL em qualquer cidade. Mas organizados numa tese, não acho. Me apresentem um grupo político que faça isso. Eu não acho um grupo político que participe de eleições, que tem algum grau de relevância que faça isso. E é verdade, o grupo fala assim, cadê? Não tem, me apresentem. Eu vou jogar então a pergunta agora para os nossos parlamentares aqui. Porque vocês têm vários picaretas e vocês convivem nas respectivas casas. E eu vou pedir assim, não precisem citar nomes. Mas como é que é o game com o picareta lá? Porque o picareta, em geral, o picareta ele trabalha enganando a galera fora, mas dentro do parlamento. Todo mundo sabe que assim, ninguém é otário aqui, né? Tem até um aqui, sabe, tem um ditado famoso entre os deputados sobre isso. Mais bobo aqui é deputado. Mais bobo aqui enganou 100 mil pessoas, essa é a piada lá. Então, como é que o picareta lida com os pares lá? Porque ele vai usar as mesmas técnicas ou o jogo muda? Vai, queria uma opinião de vocês. Eu acho que o primeiro, assim, acho que colocaria em duas espécies, né? Tem um cara que nem faz nada lá dentro, né? Então ele não precisa conversar com ninguém, ele não precisa construir nada, porque o objetivo dele não é aprovar nada, não é barrar nada, não é ter nenhum trabalho institucionalmente feito. O trabalho dele é só utilizar o mandato como um meio para ele crescer na rede social, né? Que é justamente o oposto que a gente faz, né? A gente usa a rede social para ter o mandato e promover mudança efetiva, né? Ou seja, a rede é o meio para a gente conseguir visibilidade, para a gente conseguir influenciar o debate público, para a gente ter um mandato e com o mandato promover mudança efetiva. No caso deles é o contrário. Eles usam o mandato como instrumento e todos os assessores e o próprio tempo deles enquanto deputados para fazer com que as redes deles cresçam, né? A rede é o fim em si mesmo, por assim dizer, né? Então eu colocaria em uma categoria, e eu acho que a maior parte deles que tem esse tipo de discurso está nela, desse que não dialoga nada para dentro. Aí tem uma outra parcela que é o que você colocou, dialoga para dentro, só que aí com todo mundo entendendo de, realmente a gente sabe que isso que você está falando para fora é para enganar o seu eleitor otário, né? Aqui para dentro você precisa fazer uma construção de verdade, você precisa falar exatamente aquilo que está ou que não está no projeto, que você quer, o que você não quer retirar, que você quer, o que você não quer que avance, porque ninguém aqui vai cair naquilo que você está jogando para fora, né? Então eu acho que eu colocaria nessas duas categorias, mas reforçando que a que ainda tem alguma capacidade de construção para dentro, de aprovação ou de rejeição de projeto, de ter uma mudança efetiva, é pequena. Aliás, uma das coisas que eu vejo bastante é o cara que tem um discurso picareta, ele criar um nexo de causalidade onde não existe para parecer que ele está trabalhando de verdade. O que eu quero dizer, né? É a famosa falácia do o sol nasceu porque o galo cantou. Então, acontece de algum projeto ser rejeitado ou acontece de algum projeto ser aprovado. Após deputado X fazer tal coisa, Janones é o rei após, aí tal projeto foi aprovado. Após deputado fazer tal coisa, tal projeto é rejeitado. E o que ele fez? Sei lá, ele fez uma moção de repúdio, né? E assim, não mudou nada a moção de repúdio dele. O projeto foi aprovado ou não foi aprovado por causa disso. Mas ele coloca. E aí você vê nos comentários, né? Isso que é trabalho e tal. Aí fica, também, né? Após, com certeza foi porque o Hugo Mota ficou sensibilizado, né, com uma greve de fome que você toma carboidrato, né? Eu nunca vi, essa é uma greve de fome que você consegue sobreviver 30 anos. Porque, eu também vou lá, tomo Coca-Cola com açúcar todo dia, eu também consigo ficar todo o tempo tomando isotônico lá. Essa primeira greve de fome que eu vejo que você pode durar até o resto da sua vida. E aí, após a greve de fome, teve uma sensibilização, não teve sensibilização nenhuma, teve o governo falando, olha, eu dou cargo e emenda para quem ajudar a salvar o mandato do Glauber, que está dizendo que está sendo caçado porque está denunciando cargo e emenda, e ironicamente é exatamente o que está sendo usado para salvar o mandato dele. Então, o que eu mais vejo é isso, ele tentar colocar como trabalho um nexo de causalidade que não existe. Respondendo aqui a pergunta do Renan, lá na Câmara tá fácil, os picaretas eles copiam o MBL, porque os picaretas eles foram do MBL, então isso é um barato. Eu olho assim e falo assim, entendi, você tá usando a fórmula do Arthur de 2018, legal, mas e aí? Eu percebi muito isso nessa semana. Essa semana eu acho que foi o primeiro embate ali na Câmara mais forte, onde a gente foi debater o reajuste dos professores, né? O Arthur sabe bem como são sindicalistas, sempre uma coisa muito tranquila. E eles copiaram a mesmíssima forma do Arthur no plenário. Vagabundos!
Eu quero saber de vocês, onde vocês estavam quando o PT votou no PSDB pra presidência da casa aqui, ô bando de vagabundo? Onde vocês estavam? Cadê o líder sindical aí? Cadê? É vagabundo sim! É vagabundo sim! É vagabundo sim! É vagabundo sim! Nós vamos acabar com o privilégio. Quer saber mais? Nós vamos privatizar tudo. E tentando cavar uma falta. Assim, e aí você olha aqui, é uma competição pra cavar falta ali que tá pior que a Copa do Mundo, assim. E aí eu fiquei olhando e falei assim, nossa, que preguiça, né? Isso aí é liderança da direita. Vai, põe aí, vai, eu gosto, viu? Vem aqui só para falar para vocês que vocês transformaram o PL no maior partido do Brasil. Saúde, liberdade, a família. Esse cara é nosso. Pra mim, É pátria, saúde e liberdade para a família. Isso aqui é um puro extrato da política brasileira. O Valdemar da Costa Neto agradecendo as pessoas, porque o partido dele é o maior do Brasil e ele tenta lançar uma amenidade que é muito básica e erra. E ele fala qualquer coisa. E as pessoas. O legal é que ele erra. O legal é que ele erra. Isso é como se fosse assim: Movimento Brasil, muito pouco preso, é isso? Entendeu? É por isso que é muito bom. E aí eu fico lembrando de quando a gente fazia a manifestação em 2014, 15 e 16. Em 2016, o Alckmin tentou aparecer numa manifestação do impeachment, ele que boicotou o impeachment ao longo do tempo, junto com a ESA, tentaram aparecer na Paulista, eles foram expulsos da manifestação. Expulsos. Quando ia algum político lá falar em algum caminhão, assim, tinha que ir com muitos dedos, o cara assim, ser um grande defensor do impeachment desde o começo, senão não entrava. Agora o cara ele pode estar uma noite xingando lá o Bolsonaro, depois pedindo desculpa pra ele vai estar lá. E dane-se, vai o Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, falar isso, e dane-se. Então tudo virou isso daí. A manifestação que a gente fazia, no final das contas, acabou combinando nisso aí. É que a gente não vai sinalizar para Bolsonaro nem para Lula e vamos tentar ganhar essa eleição. A gente não sabia, a gente não tinha ideia. Mas o cara que foi extremamente meticuloso no que fez é o cara que está sentado aí, está quietinho. Eu tô falando, levanta e fala o que você fez. Eu acredito que exatamente isso. Não focar em polarização, Bolsonaro, etc. Inclusive estamos falando dos picaretas. Aqui na Câmara é isso. A gente tem uma trupe de bolsonaristas que ataca a esquerda, ele não está nem votando ali, tem um projeto relevante, não faz nada. Tem poucas proposituras. Ele só vem para lacrar, fazer um recortezinho, jogar no vídeo dele lá. É isso. A gente que é do IFL, não quer se vender, pagar passe, a gente tem que trabalhar de verdade. Se vocês observarem, qualquer eleição, qualquer campanha eleitoral que começa, né, já começa ali, o candidato do Bolsonaro, 20, 25%, o candidato do Lula, 20, 25%. Isso assusta muita gente, fala, pô, então já era, né? Só tem os dois lados. Não, gente, tem outros 50% que não estão, já não começam com eles, né? E são 50% que a gente vê, né, Amanda, na rua, é o cara que, não tá nem aí pra Bolsonaro ou pro Lula, cara. É o cara que quer que resolva o problema dele. O que eu mais vejo na sua prefeitura são pessoas que falam, eu quero que resolva o meu problema, cara. Não importa que lado que você tá. Eu tenho um problema ali que eu não aguento mais, minha família já pegou dengue 5 vezes. 5 pessoas da minha família já pegaram dengue dentro de casa. E tem uma poça de dar água lá que a Sabesp não resolve nunca. Alguém resolve isso pra mim, pelo amor de Deus. Não importa se o cara apoia a Venezuela ou não, se o cara apoia o Putin ou não, eu quero que alguém resolva, cara. Então assim, o Ítalo, ele trabalhou muito isso, entendeu? O problema real, o problema do cidadão lá na ponta. O cara que fica prometendo ali um monte de coisa, fala, não, porque eu tô com o Bolsonaro, tirei uma foto com ele na Paulista. Esse cara não quer saber. Esse cara não vai resolver o seu problema. Quem vai resolver é quem trabalha. Acorda cedo, dorme tarde. Acho que só pra... um evento que teve, porque eu trabalho ali do lado do Tribunal de Justiça, com as famílias dos presidiários. Eles estavam exigindo alguma coisa. E tinha umas 300 pessoas lá, não eram poucas. E o que me assustou, que quando eu cheguei, tinha uns banheiros químicos locados, né? Muita organização. Chegou um representante deles e foi pedir autorização para as pessoas entrarem no meu restaurante. Ele se apresentou como do partido, né?
do partido do PCC, que aqui na nossa cidade é mais do que um partido, pediu autorização, e daí foram, um após o outro, acho que a gente atendeu umas 300 pessoas, todos com muita educação, ninguém deixou de pagar nada, ou impecáveis, até mais do que os nossos clientes no dia a dia, acreditem nisso. Uma surpresa que no final eles vieram, moça, você pode nos vender alguns sacos de lixo? Eu falei, mas pra quê? Não, porque nós precisamos higienizar tudo isso aqui. A gente não quer deixar vestígio de nada. E assim nós doamos isso para eles. Quando nós saímos, não tinha vestígio de manifestação nenhuma, ordem total. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, aonde é que... né? E depois ainda a pessoa veio me agradecer, tá? E comentou, você não teve nenhum problema, né? Porque nós avisamos que se você tivesse algum problema, eles iriam ter que se ver conosco. Então assim, a minha pergunta para vocês, que plano vocês têm para a juventude? Eu só quero ressaltar um ponto antes de outros falarem, tá? Não se deve confundir crime organizado com falta de organização, falta de sofisticação, é o contrário, né? Existe um estado paralelo e esse estado paralelo está vencendo justamente porque ele está superando o estado oficial. Então, quando a gente fala de crime organizado, a gente não está falando de gente que vai barbarizar o seu restaurante porque são animais selvagens. Não, a gente está falando de gente muito sofisticada que só detém o controle, o poder e o dinheiro que tem porque são sofisticados. E ao mesmo tempo a gente também não pode confundir uma ordem imposta pelo pavor de um julgamento com pena de morte num tribunal do crime com pessoas que de fato tiveram desde a base uma estrutura familiar, uma educação que fizeram dessas pessoas ordeiras. Eu acho que o ponto central que precisa ser colocado é esse, né? Tanto que você vê, e é assim inclusive que o crime organizado governa e tem domínio de território, sendo benquisto e popular por parte daquelas pessoas que eles governam, porque muitas vezes é o crime que vai lá e consegue uma vaga no hospital, uma vaga na creche, na escola, que consegue alimento para aquela família, sem que aquela família nunca saiba que aquela situação de miséria que ela vive, que ela está refém o resto da vida dela, é em decorrência daquela pessoa da qual ela tem gratidão, porque uma vez conseguiu uma vaga XYZ. Então eu só quero ressaltar que não dá para a gente confundir ou achar como bom exemplo uma pessoa do crime organizado que é ordeira, que respeita a hierarquia, porque justamente respeita-se hierarquia e a ordem do crime organizado, e por isso chama-se organizado, porque eles impõem essas regras, inclusive, como você colocou, olha, disseram que se a gente causasse algum problema a gente ia se ver no tribunal do crime. Aí sim a gente pode estar falando de uma desproporção de uma pessoa que poderia ter deixado uma sujeira no restaurante e ser condenada à morte, né, pelo tribunal do crime. Eu formulei a minha pergunta com política. Bom, nos últimos meses tive uma percepção de desinteresse na política por colegas de estudantes da mesma faixa etária da minha. Porém, alguns que têm a mínima vontade de entender como funciona a política estão sendo direcionados a continuar apoiando somente Lula e Bolsonaro. Ou seja, a política para a maioria dos jovens da minha idade é resumida a Lula e Bolsonaro. E não existem, por exemplo, parlamentares para trabalhar pelo Estado. Sendo assim, qual a visão do partido Missão para mudar esse pensamento errado dos estudantes jovens da educação sobre política e cidadania nas escolas? E o deputado estadual que ele colocou uma lei exatamente falando disso, colocar a noção básica de direito, política, economia, educação financeira, já é lei do Estado de São Paulo. Eu acho que o quê? A mudança principal vai vir por via da cultura, não tem jeito. E permita-me discordar um pouquinho quando você diz que tem um desinteresse e as pessoas interessadas são Lula e Bolsonaro. Cara, eu tô no MBL há, sei lá, uns 7 anos. Esse é o maior momento da história do MBL. É o meu maior momento, é o maior momento do Kim, do Arthur, da Amanda, de todo mundo. A Amanda acabou de fazer um evento na Câmara Municipal, que assim, eu falei pra ela, eu nem conseguia imaginar que alguém do MBL podia fazer um evento tão grande sem ser, por exemplo, o Congresso Nacional do Movimento Brasileiro. Botou umas 3 salas, acho que até mais salas, e a gente ficou do lado de fora. Olha esse congresso, o Congresso Estadual desse ano do Estado de São Paulo, foi fora da cidade de São Paulo, vendeu mais de 300 ingressos, 320. 430
430 pessoas aqui deram. 430 pessoas, 320 ingressos vendidos, a gente está num momento gigantesco. Mas é lógico, né? As pessoas de bem vão sempre estar em um número menor do que as pessoas picaretas. Você pode ter certeza. Nosso sonho é mudar isso para o futuro, mas isso vai ser para o futuro. Acho que para agora, no que a gente pensou, olha o tanto de pessoas que está aqui, que é da Academia MBL, como foi o lançamento da Academia MBL, as pessoas inscritas na Valete, como está bombando, além das redes sociais, as lives do Renan, do Arthur também. Então, uma coisa que eu quero que não só o Nicolas saiba, mas todos vocês imaginem também, nós estamos no nosso melhor momento. É o maior momento do movimento Brasil Livre, isso é graças ao trabalho de todos vocês. Óbvio que tem muito picareta, óbvio que o mal não dorme, como disse o nosso camarada ali, mas tem muita gente boa e a novidade é essa. Tem muita gente boa para vencer o ar dos carros da política.